Salve, galera, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Sejam bem-vindos, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de gráficos estatísticos, nós já tivemos a primeira parte, que foi a parte teórica, onde eu apresentei a vocês os tipos de gráfico, o que é um gráfico, por que se usa essa representação e como fazer a leitura dele. Tá? Agora a gente vai para a prática, né? Fazer a interpretação matemática, que é o desencadear de alguns cálculos matemáticos, obviamente associados à representação gráfica. Beleza? Então, se você não assistiu a parte 1, eu recomendo você a assistir essa parte 1, ela é bem rapidinha lá, só para você entender os modelos de gráficos e aprender a como se faz a leitura dele. Vai facilitar na hora de resolver os exercícios. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos lá para uma bateria de exercícios aí, tá? O que a gente tem aqui? Primeiro exercício. Veja bem, de acordo com o gráfico abaixo, que representa dados sobre o consumo anual de sorvetes em alguns países, responda às questões de 1 a 2. Beleza. Então, observe que eu tenho aqui um desenho. Esse desenho aqui é um desenho, representa aqui um gráfico pictórico. Professor, o que é isso que o senhor falou aí, pictórico? Por isso que a gente tem que assistir a aulinha anterior. O que nós falamos a respeito de gráfico pictórico? É aquele gráfico que se utiliza de imagens, de figuras, para fazer a sua representação, ok? E isso aqui é um caso disso, porque nós temos aqui as bolinhas de sorvete, porque ele está fazendo a leitura do consumo anual de sorvete por pessoa, e aqui eu tenho os países. Para cada país eu tenho uma pazinha de comer do sorvete, né? Então, Nova Zelândia tem uma pazinha indicando 263 bolas, Estados Unidos 225, Austrália 178, Suíça 144, Dinamarca 92, Itália 82, França 54, Alemanha 38, Brasil 31 bolas, ou seja, consumo anual de sorvete por pessoa. Como que eu leio isso, professor? Quando eu vejo aqui Nova Zelândia 263, isso quer dizer, de acordo com o gráfico, que na Nova Zelândia o consumo de sorvetes por pessoa é de 263 bolas por ano. Quer dizer, a média de consumo lá, cada pessoa consome em torno de 263 bolas de sorvete por ano. E no Brasil? No Brasil, só 31 bolas de sorvete por ano por pessoa. Então, observe que em relação a esses países, o Brasil consome muito pouco sorvete, né? E não deveria, né? Porque o nosso país é um país muito quente, né? Então, deveria até ter um consumo maior. Mas, enfim, a gente tem um consumo menor que países mais frios que o nosso. Mas beleza, entenderam então a representação do gráfico pictórico? É isso. Cada pazinha dessa representa a quantidade de bolas consumida por pessoa durante um ano. Por quê? Porque é consumo anual. Por isso que você tem que estar atento no título. Beleza. Agora vamos às perguntas relacionadas a isso aqui. Primeira pergunta. Pelo gráfico, podemos afirmar que o consumo de sorvetes no Brasil é... Então, ele está pedindo para nós fazermos uma comparação do consumo de sorvetes no Brasil com os demais países. Bom, vamos para as alternativas. Como que eu respondo isso daqui, professor? Analisando caso a caso. São duas situações, ou a afirmativa é falsa ou ela é verdadeira. Obviamente, eu tenho que marcar a verdadeira aqui. Então, vou analisar. Primeira delas, no Brasil, é maior que o da Nova Zelândia? Obviamente que não, né, galera? Olha só, Nova Zelândia 263 e Brasil 31. Então, está fora a letra A. Letra B, a mesma quantidade que na Dinamarca? É só você encontrar a Dinamarca aqui, ó. Dinamarca, 92 bolas. Está aqui, ó, 92 bolas. E Brasil, 31. Então, não é a mesma quantidade. Está fora a letra B também. Então, já descartei A, já descartei B. Letra C, maior que na da Itália? Vamos lá, vamos encontrar a Itália aqui, ó. Itália, tá bem aqui, ó. 82 bolas. Bom, Brasil é 31, então não é maior que da Itália, tá fora também. Bom, só nos restou
uma alternativa, pouco menos que a da Alemanha. Bom, pouco menos quer dizer que é menor. Quanto que é da Alemanha? Alemanha, 38 bolas. Quanto que é no Brasil? 31 bolas. Bom, tá mais ou menos, né? Pouco menos que da Alemanha. Então, resposta correta, letra D, pouco menos que da Alemanha. Pô, professor, muito fácil essa, cara. É isso mesmo, é fácil. Geralmente, os exercícios que envolvem gráficos, nós temos duas situações quando a gente tem exercícios de gráfico. Ou a gente vai ter um exercício muito fácil, que é simplesmente a análise gráfica, e aí você, feito aquela análise, você não precisa efetuar nenhum cálculo matemático, só a partir das considerações que o gráfico projeta, você já consegue chegar na alternativa, ou nós estaremos diante de uma situação de interpretação matemática, onde nós vamos ter que nos apoiar em cálculos matemáticos, claro, todos eles captados a partir do gráfico, mas depois de captados esses dados, a gente vai incorrer aí numa equação matemática, que pode ser uma equaçãozinha, uma fração, uma porcentagem, enfim, uma operação matemática, beleza? Então são dois casos. Esse primeiro aqui foi só análise matemática. Número 2. O consumo anual de sorvete por pessoa para cada país é representado. Agora a pergunta é, porque o texto do gráfico pictórico diz consumo anual de sorvete por pessoa. Agora o exercício está perguntando qual é a imagem, qual é a figura que representa o consumo de sorvete por pessoa. Letra A. Pela mão com os 3 sorvetes, é isso aqui, a mão com os 3 sorvetes que está representando o consumo anual de cada país? Não. A mão simplesmente está só representando que esse gráfico fala sobre sorvete, só isso. Letra B, pelo comprimento das pazinhas, opa, isso mesmo, é o comprimento das pazinhas que nos dá exatamente o consumo de cada pessoa, o consumo anual de cada pessoa de bolas de sorvete. Então, resposta, letra B. Vamos continuar o texto só para desencargo de consciência. Pelo nome dos países? Não, apesar do nome dos países ser algo necessário para a nossa identificação, mas ele está dizendo aqui o consumo anual de sorvete por pessoa, ou seja, a quantidade de sorvete consumida por pessoa é indicado por quem? Pela pazinha e não pelo nome do país, tá? Pelo tamanho das letras, também não tem nada a ver, inclusive elas são todas do mesmo tamanho aqui. Beleza? Então, resposta correta, letra B. Também foi mole, né, galera? Isso aqui é só para nós começarmos aí compreendendo como que se faz a leitura de um gráfico pictórico. Mas vamos continuar ainda com um simples ainda. Olha só. Exercício 3. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro, ok? Bom, então está aqui um gráfico. Esse gráfico é que tipo de gráfico, galera? Isso aí, gráfico em linhas. Gráfico em linhas. Na horizontal, nós temos o período que foi feito a leitura, né, dessa participação, e na vertical eu tenho a representação dessa participação percentual. Aqui começa com 20, 25, 30%. Obviamente, aquilo que eu falei, como fica difícil de nós identificarmos aqui na vertical, o próprio exercício já adiantou. Então, em 1998, qual foi a participação do agronegócio no PIB? Está aqui, ó, 21,33. Em 1999, 22,24. Em 2000, 22,87. Em 2007, 24,7. Em 2008, 26,46. Nisto que está projetado graficamente, qual foi a maior participação? Aqui, ó, no ano de 2003, ele teve uma participação de 28,28%.
ok? Bom, é assim que nós fazemos a leitura. Mas vamos partir para o próximo passo, que é ver o que o exercício está pedindo para a gente. Então, vamos lá. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB. Ou seja, o agronegócio, em um determinado momento da história, ele teve uma queda na sua participação no PIB. Beleza. E a posterior recuperação dessa participação. Em termos percentuais, beleza, porque tudo que está mostrado aqui está mostrado em termos percentuais. Então, ele está dizendo que esse orador, ao fazer essa apresentação, ele ressaltou que num determinado instante, a participação do agronegócio diminuiu, ficou em queda, ok? Por um certo período. Em termos percentuais, segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... Observe que nós estamos, mais uma vez, diante de uma pergunta onde nós não vamos ter aquela interpretação matemática, ou seja, efetuar cálculos para associar a valores. Nós simplesmente temos que analisar o gráfico e, com base nessa análise, a gente já vai ter instrumentos suficientes para poder dar a resposta. Bom, para isso eu preciso entender a resposta. A pergunta é que o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio. E é fácil de nós identificarmos quando que houve queda. O que aconteceu em 98? Ele participava com 21, aí depois ele foi para 22, aí 22 aumentou, aí foi para 23, aí foi para 25, aí deu um salto para 90 em 2003 para 28. O que aconteceu a partir de 2003? De 28, em 2004, ele caiu para 27. Caiu, diminuiu. Aí, de 2004, 27, para 2005, caiu para 25. Aí, de 2005 para 2006, olha só, ele caiu novamente, 23,92. Ou seja, de 2003 a 2006, houve uma queda da participação do agronegócio no PIB. A participação dele foi menor nesse período, que é exatamente o que o exercício pergunta. O período de queda ocorreu entre os anos 2003 e 2006. O que aconteceu? A partir de 2006, ele começou a crescer novamente, ó. Aí ele começou a recuperar a partir de 2006. Então, eu tenho um crescimento de 98 até 2003, e de 2003 a 2006 eu tenho uma queda, e a partir de 2006 uma recuperação, novamente um crescimento aí, ok? Então, como a pergunta era o período de queda, então resposta 2003 a 2006. Beleza? Tranquilo e favorável, né, galera? Por enquanto tá mole, né? Por quê? Porque esses exercícios até agora, eles só fazem análise gráfica. Nós ainda não estamos envolvendo cálculos. Mas tem tudo, é um mar de rosas. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a segunda parte, que é a interpretação matemática. Inclusive, nós já temos um caso aqui agora. Olha só. Isso aqui caiu no concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em 2015. Então, eu tenho aqui um gráfico. Suponha que o gráfico abaixo represente o número de armas apreendidas em determinada localidade por mês. Que tipo de gráfico que é esse, galera? Muito bem, gráfico em colunas. Então, eu tenho aqui o período, que são os meses do ano que foram feitas essas apreensões. E eu tenho aqui na vertical a frequência do número de armas apreendidas. Então, agosto, tá? É só traçar aqui, ó. Agosto, 60 armas. Aí eu tenho aqui uma categoria de 40 armas, que são essas. Isso aqui também é 60. E eu tenho aqui uma categoria de 80 armas. Ok? É importante você fazer esse tracejado, sim, porque esse tracejado vai nos dar exatamente a quantidade de armas que foram apreendidas. E aí, quando eu verifico aqui o tamanho da coluna, eu tenho aqui embaixo o indicador qual foi o período do ano, o mês do ano dessa apreensão. Mas vamos para a pergunta,
tá? É correto afirmar que o número total de armas apreendidas no período de julho a dezembro julho a dezembro. Observe que o primeiro período aqui é julho, agosto, setembro, outubro, novembro e o último é dezembro. Então ele quer saber o total de armas apreendidas. Olha só que exercício mole. Basta você tomar o cuidado de relacionar o período à quantidade, do jeito que eu fiz aqui. Então, vamos facilitar. No mês de julho, qual foi a apreensão? 80. No mês de agosto, qual foi a apreensão? Está aqui, agosto. Agosto, 60. No mês de setembro, qual foi a apreensão? Novamente, 80. Ok? Aí eu tenho outubro, aqui, outubro, 40, né? Ó, 40. Aí eu tenho aqui, novembro, ó, 60. E por último, dezembro, que é a mesma altura do de 40, ok? Então, está aqui a quantidade de armas apreendidas em cada mês de julho a dezembro. Agora é só somar 80 com 60, 140, 140 com 80, 220, 220 com 40, 260, 260 com 60, 320, 320 com 40, 360. Então, de acordo com as alternativas aqui, resposta letra B, de julho a dezembro foram apreendidas 360 armas. Belezinha? Tranquilo? Daí o exercício. Esse aqui já envolveu aí um cálculo matemático, apesar que foi uma simples operação de soma, mas já tivemos que fazer uso de cálculos matemáticos. Obviamente vai aparecer outros mais complexos também, tá? Tranquilo, vamos para o próximo aqui. O que nós temos aqui? Olha só. Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos anófiles após exposição ou não a superfícies cobertas com fungos sabidamente pesticidas, ao longo de 2 semanas. Os dados obtidos estão presentes no gráfico abaixo. Então, vamos ler esse gráfico, vamos entender o que se trata isso daqui. Trata-se de um gráfico que mostra que os fungos, quando submetidos a esse controle biológico, eles podem ou não sobreviverem. Então, eu tenho fungos que foram submetidos e tenho fungos que não foram submetidos a esse tratamento, ok? Bom, como que eu faço a leitura aqui? De acordo com a legenda. A legenda diz assim, mosquitos expostos, ou seja, aqueles que têm uma linha contínua e um quadrado, foram os mosquitos expostos a esse controle biológico. Os que têm a linha tracejada e uma bola, representa a quantidade de mosquitos que não foram expostos a esse tratamento. Então, eu tenho aqui, eles começam juntos, né? E aí aqui eles começam a separar, a partir daqui eles começam a separar. Os que foram expostos, que é esse tracejado com um quadrado, ele foi diminuindo. Por quê? Porque é um controle biológico, obviamente, foi se matando esses mosquitos foram morrendo, até chegar naquele resultado final. Já aqueles que não foram submetidos a esse tratamento, os mosquitos que não foram expostos, observem que eles conseguiram perdurar mais, viver mais do que os demais. Tranquilo. Vamos continuar para ver qual que é a essência da pergunta, da questão. Bom, o que o exercício está dizendo aqui? No grupo exposto aos fungos, qual que era o grupo exposto aos fungos? Aquele grupo que apresentou o quadradinho, esse cara aqui, ó. Beleza? Então, ele não quer saber desse cara que apresenta a bola, ele quer saber da bola do quadradinho, do traço contínuo com quadradinho, porque esses foram expostos ao fungo. O período em que houve 50% de sobrevivência,
ocorreu entre os dias, 50% de sobrevivência. Observem que eu tenho aqui na vertical a porcentagem de sobrevivência. Aqui está escrito, está meio fosco, mas quer dizer aqui, ó, porcentagem de sobrevivência. Então, eu tenho aqui uma escala de 0 a 100. Então, no início era 100% todos eles. Com o decorrer dos dias, né, passado alguns dias, porque foram 2 semanas de exposição. Está aqui, ó, de 0 a 14 dias, ou seja, 2 semanas. Você observa que a partir do 6º dia de exposição, começou a diminuir a quantidade de mosquitos que foram expostos. Os que não foram expostos, eles se mantiveram durante as 2 semanas praticamente a mesma quantidade. Pequena baixa aí. Já os que foram expostos, não. Eles começaram a morrer. E a pergunta é, em qual período houve 50% de sobrevivência? Bom, é só nós identificarmos aqui no gráfico vertical aonde que está o 50%. Vocês concordam que 50% é a metade entre 40 e 60? Então eu tenho aqui, ó, 40, 60, 50% seria aqui, ó, 50. A metade entre 40 e 60. Aí é só nós projetarmos e ver até onde ele vai encontrar o gráfico. Aqui, ó. 50% aqui, ó. Bom, professor, mas ele quer saber em qual período, então eu desço. Olha aqui, ó. Está onde? Entre o 8º e o 10º dia. Olha aqui, ó. Antes é 8 e depois é 10. Como ele quer saber em qual período ele atingiu 50%, então ele vai atingir entre o 8º e o 10º dia. Resposta letra D. Belezinha? Tranquilo, só isso daí que era para ser feito no exercício. Tá? Então, mais uma vez, nós não precisamos nos apoiar em cálculos matemáticos. Só uma observação. E diga-se de passagem, galera, mais de 50% dos exercícios envolvendo gráficos, eles trazem a resposta no próprio gráfico. É só uma questão de análise. Por isso que você tem que estar atento, só tomar cuidado, fazer a observação com muita cautela, você chega na resposta. Porque uma questão dessa, você não pode errar. Porque se você errar, o seu concorrente vai acertar. Ela é fácil. Então é uma questão que errar em hipótese nenhuma. Muita atenção na hora, você chega na resposta com tranquilidade. Belezinha? Vamos para mais um aí. Olha só o que nós temos aqui. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua 2 tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios. Então, eu tenho aqui 3 critérios que têm que ser observados. Vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal. Então, ele tem algo no mercado de ações chamado de valor ideal. Quando as ações, quando o valor das ações estão acima desse valor, o que ele faz? Ele vende a metade daquilo que ele possui. Entende isso? Então, primeiro critério, existe um valor ideal de ação. Quando o valor das ações naquele dia ultrapassam esse valor ideal, então ele vende a metade do que ele possui. Tranquilo? Beleza. Vamos para o segundo critério. Compra a mesma quantidade de ações assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo. Então, eu tenho um valor ideal e eu tenho um valor mínimo. O que ele faz? Quando o preço da ação fica abaixo do valor mínimo, ele vai lá e compra exatamente a mesma quantidade que ele possui. Se ele possui 10, ele compra mais 10. Se ele possui 100, ele compra 100. Se ele possui 1000 ações, ele compra 1000 ações. Então, o exercício está dizendo que quando o preço fica abaixo do mínimo, ele compra exatamente a mesma quantidade que ele possui. Beleza? Vem comigo. Terceiro critério. Vende todas as ações. Todas as ações que possui quando o seu valor fica acima do valor ótimo. Então, observe que nós temos 3 parâmetros de análise. Um valor mínimo, um valor ideal, um mínimo, ideal, e eu tenho um valor máximo.
Quais são os critérios? Acima do valor ideal, ele vende a metade do que ele possui. Abaixo do valor mínimo, ele compra exatamente a mesma quantidade que possui. E acima do valor ótimo, ele vende todas as ações. Beleza? Não esqueça disso. Vem comigo. Então vamos lá, continuando. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Então, está aqui a quantidade de ações que provavelmente ele deva ter feito, e aqui o gráfico que representa o dia de trabalho, de negociações de ação. Tá? Então, aqui nós temos aqui um intervalo em hora. Observe que conforme o dia foi se transcorrendo, as ações aumentaram, diminuíram, aumentaram, diminuíram, aumentaram, diminuíram, até chegar nesse patamar onde foi encerrado, né, naquele dia, a movimentação da Bolsa Financeira. Beleza? Então, essa aqui é a análise que a gente tem que fazer. Aí, você vai fazer a análise de acordo com essas subidas e descidas e responder no final quantas ações, quantas operações esse investidor fez. O que são as operações que o exercício retrata? São justamente as ações de compra e venda. Toda vez que ele fez uma operação, se ele comprou é outra operação, vendeu de novo mais uma operação, comprou outra operação, ok? Então basta você fazer isso. Aí você pensa assim, professor, isso é muito fácil, isso é muito fácil. Basta eu verificar em que situação ele vai estar acima do ideal, abaixo do mínimo ou acima do ótimo. E contar, professor. Ah, beleza, vamos ver? Olha aqui, ó. Começou com X ações, aqui que ele começou. Beleza. O que aconteceu com a bolsa? Ela foi até chegar aqui, ó. Nesse momento, ela passou do ideal. O que aconteceu quando ele passou do ideal? Ah, ele vende a metade do que possui. Ah, então aqui uma ação, ó, professor. Beleza, ah, tá bom. Aí ele desce, até chegar aqui. Que ponto que é esse? É o valor mínimo. O que aconteceu no valor mínimo? A ação ficou abaixo do valor mínimo. Qual que é o critério abaixo do valor mínimo? Aí ele compra exatamente a mesma quantidade que ele possui. Então seria a sua segunda operação. Ah, beleza. E aí ele vai de novo, vai, até chegar aqui. Opa, valor ideal. O que aconteceu? Passou do valor ideal. O que acontece quando passa do valor ideal? Ele vende a metade. Então seria a terceira operação. Beleza, aí a ação continuou subindo, até chegar aqui, que é o valor ótimo. O que acontece quando passa do valor ótimo? Ele vende tudo que ele possui, vende todas as suas ações. Então, quarta operação. Beleza, tranquilo. E agora, vamos continuar a movimentação. Aí ele vem aqui, ó, desce, passou do valor ótimo para baixo, não tem nada, nenhum critério, desce. Passou do valor ideal para baixo, também não tem nenhum critério. Aí aqui ele volta a subir de novo e aí ele passa do valor ideal. E aqui tem um erro. É aqui que muita gente dançou. Muita gente dançou aqui. Por quê, professor? Lembram dos critérios? Quais são? Passou do valor ideal, vende a metade. Ficou abaixo do valor mínimo, ele compra exatamente a mesma quantidade que tem. E o terceiro critério é que quando passa do valor ótimo, ele vende todas as ações. Ele vende tudo. Tudo que ele possui, ele vende. E se ele vendeu tudo, sobrou alguma coisa? Não. Qual é a quantidade de ações que ele vai possuir depois que ele vendeu todas? Nenhuma, galera. Ele não tem mais ações. Acabou, zerou. Então, quantas operações eu tenho? 1, 2, 3, 4 operações. Professor, mas e aí? Aqui ele não iria comprar? Mas o que fala lá no critério? Quando passa do valor ideal, ele vende a metade do que ele possui. Mas ele não tem nada, então ele não vai operacionar aqui. Vocês estão entendendo? E aí muita gente contou isso daqui como sendo uma outra operação. E aí marcou 5 como resposta, quando na verdade a resposta correta é 4 operações matemáticas. 4 operações financeiras aqui. Tranquilo? Entenderam aí? Então, repetindo. Começou com X ações, passou do ideal, ele vende a metade, então primeira operação, aí a bolsa caiu abaixo do mínimo.
Quando cai abaixo do mínimo, ele compra a mesma quantidade que possui. Então, ele comprou ações, segunda operação. Aí ele subiu, chegou aqui, passou do valor ideal. E o critério diz, passou do valor ideal, ele vende a metade do que possui. Então, terceira operação. Mas ele ainda continua, ele vendeu só a metade, então ele tem outra metade. E aí continua subindo até passar do valor ótimo. E o que acontece quando passa do valor ótimo? Ele vende todas as ações que ele possui. Então, essa outra metade que tinha restado foi vendida aqui. A partir daqui ele passa a ter quanto, gente? Nada. Ele já vendeu tudo. Então, qualquer situação de aumento ou diminuição aqui não causará mais nenhum impacto na vida financeira desse indivíduo, porque ele já vendeu tudo que ele tinha. A vida dele parou aqui, entre 13 e 14 horas. Daqui para frente, o que acontecer, aumentar, diminuir, para ele não vai fazer mais diferença nenhuma. Belezinha? Então, resposta, 4 operações financeiras aí, 4 operações. Beleza? Então, cuidado, né? Não é bem uma pegadinha, né? Mas a gente tem que estar atento aí, que a gente pode incorrer nesse erro aí que eu acabei de frisar. Beleza? Exercício 7. Olha só. Um exercício também da Polícia Militar de Minas Gerais do ano 2015. Olha só o que nós temos aqui. A cantina terceirizada que funciona em um determinado batalhão, fornece almoço e jantar aos militares da unidade. Almoço e janta. O gráfico abaixo mostra o movimento de usuários da cantina de segunda a sexta-feira. Então está aqui, ó, segunda-feira, almoço é o mais escuro, olha a legenda, o almoço é o mais escuro e o jantar é esse mais claro, só tracejado aqui, ok? Então, almoço e jantar, beleza, com as respectivas quantidades. Aí, o que nós temos? Sabendo-se que a cantina tem preço fixo de R$ 8,00 para o almoço e R$ 5,00 para o jantar, é correto afirmar que o faturamento médio diário em reais com almoço e jantar é... Bom, agora a gente está começando a complicar um pouquinho. Por quê? Não se trata apenas de uma análise gráfica, mas de uma interpretação matemática. Ou seja, vou ter que recorrer a cálculos matemáticos para poder responder a questão. Ok? Então, é isso que é analisar e interpretar matematicamente gráficos. Então, vamos lá. De que se trata, gente? Primeira coisa que eu tenho que estar atento. Ele pede o faturamento médio. O que é faturamento médio? Em uma semana de trabalho, o faturamento médio vai ser o que ele faturou na segunda, mais o que ele faturou na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu somo o faturamento de cada um desses dias e divido por 5. Por que por 5, professor? Porque são 5 dias na semana. Ele funciona de segunda a sexta. O exercício deixou claro isso, ok? Então, vou ter que dividir por 5. Olá, meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.